começa no espírito, mesmo antes das correntes caírem. Não é a cela que define a liberdade, mas o estado da alma. Paulo estava preso correntes nos pés, paredes frias ao redor, guarda na porta. Humanamente era o cenário perfeito para o desespero. Mas ali dentro da prisão, nasceu um louvor, nasceu uma carta, nasceu uma revelação. Ele escreveu: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Uma frase poderosa escrita não em um púlpito, mas em uma cadeia. Porque a verdadeira vitória começa no espírito. A prisão externa não teve força contra a liberdade interior de Paulo. Essa cena confronta a lógica humana. O normal seria reclamar, questionar, se sentir abandonado. Mas Paulo entendeu algo que transforma tudo. O controle da situação não estava nas mãos dos soldados, nem no império, nem no destino, estava nas mãos de Deus. E quando você entende isso, não importa onde você está, a alma permanece firme. O coração continua crendo, e os lábios ainda louvam. Paulo sabia que não era prisioneiro de Roma, era servo do reino. E por isso mesmo preso, se sentia livre mesmo limitado, produzia frutos mesmo cercado, transbordava em revelação. A profundidade dessa entrega nos mostra que às vezes Deus não tira o problema. Ele muda você dentro do problema. Ele não arranca a prisão, mas transforma a cela em altar. Ele não abre a porta, mas abre os olhos. E quando isso acontece, o que parecia um fim se torna começo. Porque o céu não está esperando sua libertação exterior para agir, ele está esperando a sua rendição interior para transformar. Paulo adorava porque sabia que a maior cadeia que podia existir era a da incredulidade, e essa ele já havia quebrado. Aplicar isso no dia a dia é olhar para as situações onde você se sente preso, seja por circunstâncias, diagnósticos, dívidas, relacionamentos ou até pensamentos, e declarar: "Eu ainda posso louvar." É saber que a prisão não tem a última palavra. Deus tem. E quando Ele assume o controle, você deixa de ser vítima do ambiente e se torna canal da presença dEle, onde ninguém espera. Foi assim com Paulo: a cadeia virou local de culto, o cárcere se transformou em ministério. Pense em uma semente enterrada na terra. Aos olhos de quem vê de fora, ela está presa debaixo do solo, escura, escondida, sufocada. Mas dentro dela, algo está nascendo. Quando a hora chega, ela rompe a terra e floresce. Assim é quem vive no Espírito mesmo, em ambientes de escuridão. A vida de Deus cresce dentro, e no tempo certo, ela rompe o invisível. O que você vai ouvir agora pode ser a resposta exata que Deus quer te dar, mas poucos percebem esse sinal. Fique até o final e descubra. E no próximo momento, vamos conhecer a história de um homem que chorou diante das ruínas, mas ouviu um chamado no meio da dor. Porque quando Deus coloca algo no seu coração, nem a angústia consegue parar a reconstrução. Em tempos de confusão espiritual, quando o povo vacila entre dois caminhos, Deus sempre levanta alguém que se recusa a negociar a fé. Elias era esse alguém. Sozinho diante de uma multidão, encarando 450 profetas de Baal, ele não tremia. Não porque confiava em si mesmo, mas porque confiava no Deus que responde com fogo. Ele se colocou no Monte Carmelo e orou com convicção: "Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus." 1 Reis 18:37. A ousadia de Elias não veio da certeza de que seria ovacionado, mas da certeza de que Deus não o deixaria sem resposta. Ele restaurou o altar, preparou o sacrifício, derramou água em cima da lenha, fez exatamente o oposto do que a lógica mandaria, e então clamou. E o céu respondeu, o fogo desceu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. Porque quando Deus assume o controle, a resposta não deixa dúvidas. Elias não precisou provar nada com palavras. Deus falou com fogo. Essa cena nos confronta. Vivemos dias em que muitos querem adaptar o evangelho para torná-lo mais aceitável, querem reduzir o altar,
para caber no tempo moldar a adoração para agradar o público. Mas o Carmelo nos ensina que há momentos em que a fé precisa ser firme e direta, sem concessões. Elias não chamou o povo para um debate, chamou para um confronto espiritual. E isso só é possível quando a convicção está firmada na identidade de quem Deus é, não em estratégias humanas. Aplicar isso à vida cotidiana é parar de andar em cima do muro, é reconhecer onde nossa fé foi silenciada por medo ou conveniência, é restaurar o altar pessoal, familiar, espiritual, é voltar à oração que chama fogo do céu, a entrega que queima, a dependência que se move pela voz de Deus. Elias nos determina a verdade, mas a presença do Deus vivo sobre o altar. Pense em alguém diante de uma multidão segurando apenas um fósforo. Aos olhos dos outros não tem chance, mas se aquele fósforo acende o combustível certo, um incêndio começa. Elias tinha fé como esse fósforo não era grande aos olhos humanos, mas estava em conexão direta com o combustível do céu, e isso incendiou uma nação que estava morna. O Carmelo foi o lugar de decisão. Não havia espaço para neutralidade, e assim é na vida com Deus. Chega um momento em que você precisa se posicionar, parar de tentar controlar a aceitação dos outros e confiar que quando Deus responde, Ele deixa claro quem é Senhor. E se você estiver no altar certo, Ele vai responder. E depois de um fogo que consome tudo, há sempre um silêncio, onde Deus fala de forma mais íntima. A seguir vamos descer da cena pública para o cenário pessoal, um encontro onde a fé deixou de ser coletiva e se tornou o único fio entre o desespero e o milagre. Estar parado por muito tempo pode fazer a mente acreditar que o movimento não é mais possível. O paralítico de Betesda estava assim. 38 anos esperando uma oportunidade, uma ajuda, um movimento nas águas que o levasse à cura. 38 anos preso a uma esperança que sempre escapava pelos dedos. Mas o que ele não sabia era que naquele dia ele não precisaria de poço, nem de água agitada, nem de alguém que o carregasse, porque Jesus, a própria fonte de cura, estava diante dele. E então a voz que rompe todas as zonas de estagnação disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. O mais impressionante é que o paralítico quase perdeu o milagre porque estava preso ao modelo que conhecia. Ele esperava que a cura viesse do jeito que sempre ouviu falar. Mas quando Jesus perguntou: queres ser curado? Ele respondeu com justificativas. Disse que não tinha ninguém, que nunca conseguia a tempo. Estava tão acostumado a depender dos outros que não percebeu que o próprio Deus estava à frente oferecendo algo completamente novo. Quantas vezes somos assim? Esperamos uma mudança, mas limitamos Deus às fórmulas que já conhecemos. Dizemos que confiamos, mas só aceitamos o que já vimos antes. A zona de estagnação espiritual começa quando a espera vira a identidade. O homem já não era apenas paralítico, ele havia se tornado a própria espera. Mas quando Jesus assume o controle, ele não apenas muda a situação, ele nos tira da posição de vítimas e nos devolve o protagonismo da fé. O leito que antes o sustentava, agora seria carregado por ele. A marca da dor virou símbolo da superação. Aplicar isso à vida é reconhecer que muitas vezes esperamos algo acontecer de fora, quando Deus quer operar algo de dentro. É parar de depender das circunstâncias e começar a responder com fé. Jesus ainda pergunta: você quer ser curado? Você quer mudar? E nossa resposta precisa vir, não com desculpas, mas com decisão. A decisão de levantar mesmo depois de anos prostrado, de andar, mesmo sem ter caminhado por tanto tempo, de crer mesmo sem ter visto nada ainda. Pense em uma semente que ficou adormecida por anos num solo seco. Ela parecia morta, esquecida, mas um dia a chuva cai, a luz volta, e então silenciosamente ela rompe a terra e floresce. A vida que parecia enterrada na verdade estava esperando o tempo certo. O paralítico de Betesda foi essa semente, e o comando de Jesus foi a chuva que ativou tudo o que parecia estagnado.
Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome ali, Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário, e se um passo de fé é capaz de romper anos de paralisia, imagine o impacto de viver com integridade em um sistema que tenta te corromper. Porque agora vamos ver o que acontece quando alguém escolhe honrar a Deus, mesmo em terra estranha. Nem todo teste de fé envolve uma perseguição explícita. Às vezes o verdadeiro desafio está na pressão sutil, de se adaptar, de se misturar, de abrir mão, pouco a pouco, daquilo que Deus colocou como valor. Daniel foi levado cativo, ainda jovem, tirado da sua terra, da sua cultura, da sua rotina de adoração, colocado dentro de um sistema opressor babilônico sofisticado e profundamente contrário ao Deus que ele servia. Ele poderia ter cedido, poderia ter pensado que não havia saída, mas fez algo simples e poderoso. Escolheu permanecer. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. O império tentava redefinir tudo sobre ele. Mudaram seu nome e ofereceram comida do rei. Impuseram uma nova forma de viver. Mas Daniel sabia quem era, sabia a quem servia, e sua firmeza não era arrogância, era fé. Ele não fez escândalo nem debate, apenas se posicionou. Pediu uma alternativa, e Deus, que vê corações, honrou sua decisão. O resultado foi visível: saúde, sabedoria e um favor que o colocou diante dos reis. Esse trecho nos revela que a verdadeira entrega não está apenas em falar de Deus, mas em viver por Ele mesmo, quando ninguém está assistindo. Daniel não tinha templo, não tinha multidão, não tinha liberdade, mas tinha convicção. E convicção é algo que o mundo tenta comprar com conforto, status e aceitação. Quando você entrega o controle a Deus, você está dizendo: prefiro perder oportunidades do mundo a perder minha aliança com o céu. Aplicar isso hoje é perceber as pequenas concessões que tentam roubar sua essência. É dizer não para o que todo mundo diz sim, se isso significa manter a sua fé intacta. É lembrar que Deus não precisa de ambientes perfeitos para exaltar os que são fiéis. Ele só precisa de alguém disposto a ser luz onde as trevas parecem normais. E Daniel foi essa luz. Pense em uma semente plantada num solo estranho com clima adverso. A expectativa é que ela morra. Mas porque a raiz é firme, ela cresce, não apenas sobrevive e floresce. Daniel era essa semente. Ele não apenas resistiu à Babilônia, ele foi promovido dentro dela, porque sua fé não era moldada pelas circunstâncias, mas sustentada pela comunhão com Deus. E a fidelidade de Daniel não parou nesse episódio. Ela continuou firme ao longo de todo o livro, em decisões, visões, interpretações e até diante da cova dos leões. Deus não o tirou do sistema, mas o fez vencer dentro dele. E isso é um lembrete para todos nós. Não é preciso sair da pressão para permanecer puro. É preciso entregar o coração, propor dentro de si o que o céu espera e confiar que Deus cuidará do restante. Agora vamos entrar numa das orações mais belas da Bíblia. Uma oração que nasceu no meio da crise e que se tornou uma canção. Porque quando tudo parece desabar, a adoração pode ser a força que levanta. Existem momentos em que tudo ao redor parece gritar que Deus está em silêncio. O mal prospera, a justiça se esconde, a fé se cansa. Foi exatamente nesse cenário que o profeta Habacuque se encontrou. Ele olhava para o seu povo e via decadência espiritual, corrupção, violência. Suas orações pareciam não surtir efeito, e ele ousou perguntar: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? No início do livro, Habacuque está confuso, aflito, indignado.
mas à medida que se rende ao processo, sua voz muda de tom. A crise permanece, mas o espírito se transforma. E ao final, ele declara com profundidade: mesmo não florescendo a figueira, ainda assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17. Essa declaração não é fruto de uma vida confortável, é fruto de uma fé amadurecida no fogo da dúvida e da espera. Abacuque nos ensina que há uma dimensão de adoração que não nasce do que Deus faz, mas do que Deus é. E quando entendemos isso, começamos a louvar mesmo sem entender, adorar mesmo sem ver, confiar mesmo sem sentir. É aí que a verdadeira rendição acontece. É quando você diz: Senhor, se quiser mudar, eu te louvarei. Mas se nada mudar, eu te louvarei do mesmo jeito. O clamor de Abacuque transformou por dentro mesmo que nada mudasse por fora. Isso é uma entrega profunda. Não é emocionalismo, é decisão espiritual. O controle saiu das mãos do profeta e foi colocado nas mãos de Deus. E essa mudança interior gerou algo poderoso: esperança. Não a esperança baseada em resultados visíveis, mas aquela que sobrevive às perdas, às demoras, às decepções. Na vida prática, isso significa aceitar que nem toda oração trará uma resposta imediata, mas toda adoração gera presença. E onde Deus está mesmo em silêncio, há direção. A crise pode até continuar, mas o coração não está mais sozinho nela. Há uma paz que excede o entendimento, há uma fé que sustenta, há uma certeza que repousa na soberania divina. Pense em alguém caminhando numa estrada cheia de neblina. A visibilidade é quase nula, mas mesmo assim ele segue não porque vê, mas porque conhece o caminho. Abacuque escolheu seguir mesmo sem ver. Ele conhecia a fidelidade do Deus que já havia sustentado seu povo antes. E essa memória ativou a adoração não pela circunstância, mas pela identidade de Deus. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida, e Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu. E viva essa verdade todos os dias. Agora vamos acompanhar a trajetória de um homem que, mesmo sendo apedrejado, manteve os olhos fixos na eternidade, porque quando Deus assume o controle, até os últimos instantes são cheios de glória. Existem momentos em que a fidelidade custa caro, não financeiramente, mas com a própria vida. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, fé e sabedoria. Foi escolhido para servir, mas sua vida de entrega o levou a algo muito além: testemunhar com poder, mesmo sabendo que seria rejeitado. E quando a oposição se levantou, quando os acusadores o cercaram com ódio, ele não cedeu, ele não se defendeu, não tentou negociar a sua verdade, ele apenas entregou. E no auge da perseguição, quando as pedras já começavam a ser lançadas, ele olhou para o alto e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé à direita de Deus. Atos 7:56. Estevão nos mostra que a visão espiritual não é anulada pela dor física, que a glória de Deus não se retira quando o ambiente é hostil. Ele viu os céus abertos enquanto era apedrejado, e isso nos ensina que a verdadeira entrega transcende a lógica humana. Quando o corpo estava sendo destruído, sua alma estava sendo elevada. Ele enxergou o que os outros não podiam ver, porque seu coração já não estava preso à terra. O controle humano já havia sido deixado para trás, a eternidade o envolvia. Essa experiência nos mostra que a glória não depende do ambiente, depende da profundidade da entrega. Estevão estava completamente entregue. Ele não pediu para ser poupado, pediu que os seus algozes fossem perdoados. Ele seguiu os passos do próprio Cristo, que no Calvário disse: Pai, perdoa-lhes. Estevão, mesmo na dor extrema, intercedeu. Ele foi a expressão viva de alguém que permitiu que Deus assumisse completamente o controle. Na prática, isso significa que em momentos de injustiça, perseguição ou sofrimento, nossa posição diante de Deus pode revelar mais do que qualquer vitória aparente. Existem vitórias que não têm aplauso, têm pedras. Mas no céu, essas vitórias têm valor eterno.
Estevão não conquistou uma multidão, mas conquistou o coração de Deus. Jesus, que nas Escrituras é sempre descrito como assentado à direita do Pai, naquela cena está em pé, como se estivesse dizendo: eu estou vendo, eu estou recebendo. Quando você entrega tudo, o céu se levanta por você. Pense em uma tocha sendo acesa no meio da escuridão. Ela queima, se consome, mas ilumina o caminho. Estevão foi essa tocha, e entre aqueles que seguravam as capas dos assassinos, estava Saulo, um homem que mais tarde se tornaria Paulo. A semente do sangue de Estevão caiu ali, porque quando entregamos tudo, Deus planta algo eterno. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Fique até o final, porque nos próximos minutos vamos testemunhar o que acontece quando alguém, mesmo sem títulos, nem reconhecimento, é encontrado por Deus no campo e levantado para cumprir um propósito maior. Nem toda obediência nasce de promessas. Às vezes ela nasce do amor, da lealdade e de uma fé silenciosa que escolhe caminhar mesmo sem saber onde o caminho vai dar. Ruth não teve uma visão do futuro. Ela não teve uma revelação grandiosa, teve uma escolha: seguir Noemi ou voltar para sua terra. E ela escolheu o improvável. Deixou sua terra natal, sua cultura, sua religião, sua zona de conforto, não porque sabia o que aconteceria, mas porque sabia com quem queria estar. O teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Com essa frase, Ruth selou não apenas sua lealdade à sogra, mas seu compromisso com o Deus de Israel. O mais impressionante é que ninguém a obrigou. Foi uma renúncia voluntária, um gesto pequeno, mas carregado de propósito eterno. Enquanto Orfa voltou, Ruth avançou. E esse passo simples foi o início de uma transformação que ela jamais poderia imaginar. Deus honrou sua fidelidade. Aquela moabita vista como estrangeira foi enxertada na linhagem do Messias. A lealdade que começou no campo terminou no trono. Porque quando entregamos o controle, Deus nos encaixa no plano que Ele já escreveu. Ruth ensina que a jornada do propósito começa no ordinário, nas decisões que tomamos em silêncio, no amor que escolhemos oferecer, mesmo sem retorno, na coragem de seguir mesmo, sem garantias. Ruth não buscava reconhecimento, ela buscava fazer o que era certo. E essa integridade silenciosa foi a base para o favor sobrenatural. Na prática, isso significa parar de esperar que tudo esteja claro para obedecer. Significa agir com fidelidade, mesmo quando não há recompensa visível. Às vezes, o nosso maior ato de fé não é subir no monte, é seguir alguém até Belém, é continuar sem respostas, é colher espigas nos campos de Boaz, sem saber que aquele é o campo do destino. A renúncia voluntária que Ruth viveu não tirou dela a dignidade, revelou um caráter que Deus poderia usar. Pense em uma semente que cai numa terra desconhecida. Ela não sabe onde está, mas decide abrir, rompe sua casca, solta suas raízes, e então floresce. Ruth era essa semente longe da sua origem, mas plantada no solo certo, e o fruto foi geração, foi legado, foi redenção. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé. E agora vamos caminhar juntos por uma história que parece inesperada. Um homem odiado, corrupto, excluído, mas que com um simples gesto de fé foi visto por Jesus e tudo mudou. Porque Deus não olha a aparência, Ele responde à disposição de mudança. Algumas mudanças não começam com um milagre público, mas com uma decisão silenciosa dentro da alma. Zaqueu era um homem marcado. Cobrador de impostos, enriquecido às custas da dor dos outros, ele era rejeitado, desprezado, visto como traidor do seu próprio povo. Aos olhos da sociedade, um caso perdido. Mas havia algo dentro dele que ninguém via, um desejo de ver Jesus. E esse desejo o fez fazer algo inusitado.
Pequeno em estatura, ele subiu numa árvore para ter uma visão melhor do Mestre. E foi exatamente ali em cima daquela figueira que a graça o encontrou. Hoje, houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. Jesus não o ignorou, pelo contrário. O chamou pelo nome e disse que queria entrar em sua casa. Mas não era apenas a casa física, era o interior, o lugar das intenções. Zaqueu, tomado por uma convicção profunda, reagiu com arrependimento e transformação. Prometeu restituir tudo o que havia roubado, e coração arrependido ainda atrai a atenção de Deus. Não é sobre merecimento, é sobre sinceridade. Zaqueu não fez um discurso teológico, ele apenas se colocou disponível. E foi isso que Jesus honrou. Quando a intenção muda, o caminho muda. Quando o coração se volta para o alto, a vida se alinha com o céu. Pense em uma janela fechada há muito tempo. Do lado de dentro, tudo está empoeirado, abafado. Mas alguém se aproxima e abre, mesmo que só uma fresta. A luz entra, o ar circula, o ambiente começa a mudar. Foi isso que Zaqueu fez. Ele abriu uma fresta, subiu numa árvore, demonstrou que queria ver, e Jesus entrou com tudo. Zaqueu nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça, que até quem foi rejeitado, se buscar, será encontrado, que até quem errou muito, se desejar com sinceridade, será transformado. A restauração começa com uma disposição, com um passo, com um olhar para o alto. E agora vamos juntos contemplar um episódio em que, mesmo no meio do caos da tempestade e do medo, a paz chegou com autoridade. Porque quando Deus assume o controle, até o vento e o mar obedecem. Nem todo barulho que nos assusta vem de fora. Às vezes a maior tempestade está dentro de nós. No mar da Galileia, os discípulos estavam em um barco com Jesus. Tudo parecia tranquilo, até que o vento soprou mais forte, as ondas se agitaram, e o barco começou a encher de água. O medo tomou conta. Eles, pescadores experientes, sabiam o que uma tempestade podia fazer. Mas enquanto lutavam para manter o controle, Jesus dormia. Em paz, em silêncio, em total descanso. E foi nesse contraste que a verdade se revelou. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. A pergunta não era só sobre poder, mas sobre autoridade. Jesus não apenas acalmou a tempestade com uma palavra. Ele mostrou que enquanto os discípulos estavam dominados pelo desespero, ele estava dominado pela confiança. A paz dele não vinha da ausência de problemas, mas da consciência de quem estava no controle. Ele não foi acordado pela tempestade, foi acordado pelo clamor daqueles que estavam tentando resolver sozinhos algo que só ele podia acalmar. Essa história revela muito sobre nós. Como os discípulos, muitas vezes andamos com Jesus, ouvimos seus ensinamentos, vemos milagres, mas quando o mar se agita, esquecemos quem está no barco. A ansiedade toma o lugar da fé, o medo cala a confiança. Tentamos remar, drenar a água, segurar as bordas, mas não pedimos socorro a quem tem o poder de dar ordens ao vento. A tempestade que deveria nos aproximar de Jesus muitas vezes nos faz duvidar dele, mas ele continua ali mesmo, em silêncio, mesmo dormindo, porque ele sabe que está tudo sob controle. Aplicar isso à vida é parar de medir a paz pelas circunstâncias. É entender que a calma não virá sempre de uma mudança externa, mas da presença de quem está conosco. A paz que excede o entendimento, como diz a Escritura, não precisa fazer sentido. Ela só precisa ser real. E essa paz só é encontrada quando deixamos de lutar com as próprias forças e permitimos que Deus assuma o leme. Pense em alguém tentando manter um barco firme no meio da tempestade, apenas com as mãos. Não há força humana que sustente, mas quando se solta o leme e se diz: Senhor, é contigo, a direção muda, porque o mar ainda pode rugir, mas agora quem comanda é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. E se até os ventos se dobram diante da voz do Criador,
Imagine o que acontece quando a fé rompe todos os rótulos e toca o impossível. No próximo momento, vamos conhecer a história de alguém que foi curado, não pelo sistema, mas pela decisão de se aproximar. Uma transformação que começou no coração e se completou com um toque. Nem toda dor é castigo, nem todo sofrimento é consequência. Há situações em que a aflição não é um erro a ser corrigido, mas um palco a ser preparado para algo maior. O cego de nascença era um exemplo disso. Ele vivia marcado por um rótulo pecador. As pessoas não enxergavam sua condição, enxergavam um julgamento. Alguém havia errado, diziam. Era ele. Eram seus pais quem havia causado aquilo. Mas Jesus respondeu com algo que muda toda a perspectiva. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. A resposta de Jesus revela uma dimensão da soberania divina que transcende a lógica humana. Enquanto todos buscavam culpados, Jesus via propósito. Enquanto todos olhavam para trás em busca de explicações, ele olhava para a frente prevendo uma revelação. O que para os homens era condenação, para Deus era preparação. A cegueira daquele homem não era fim. Era cenário, um espaço reservado para que a glória de Deus se manifestasse. O impacto disso é profundo. Quantas vezes nos sentimos rotulados como o cego? Somos definidos por uma condição, uma fase, um erro, uma limitação. As pessoas apontam, a sociedade julga, e até nossa mente começa a acreditar nas mentiras. Você é isso, você não vai sair dessa, você nasceu para sofrer. Mas quando Deus assume o controle da narrativa, ele não apenas cura, ele redefine. O cego de nascença recebeu mais do que visão, recebeu uma nova identidade. Aquele que antes mendigava nas esquinas se tornou testemunha viva de um milagre, e ninguém pôde negar. Na prática, essa história nos desafia a parar de viver segundo os rótulos que nos impuseram. A dor não define quem você é. A crise que você enfrenta hoje pode ser justamente o espaço onde Deus vai revelar sua obra. Entregar o controle a Ele é dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Se quiseres usar essa dor, que seja para a tua glória. É parar de perguntar por quê e começar a declarar para quê. Pense em uma tela em branco. Aos olhos de quem não entende parece vazia, sem valor. Mas nas mãos de um artista, ela é potencial, é história esperando tinta, é beleza esperando forma. Assim é a dor nas mãos de Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em tintas, cicatrizes em marcas de superação. E o que parecia feio aos olhos naturais se torna a obra-prima nas mãos do Criador. E agora que entendemos que Deus pode usar até o que o mundo rejeita para manifestar sua glória, vamos para uma história onde a preparação começa no ambiente da fé, porque o próximo personagem foi ativado por uma comunidade, por uma herança espiritual e por um chamado que nasceu em meio à simplicidade. Prepare-se para ver como Deus levanta aqueles que se permitem ser moldados por gerações de fé. Nem todo chamado nasce em meio a relâmpagos e trovões. Alguns surgem no cotidiano, no seio da família, na comunhão da igreja, no exemplo silencioso daqueles que nos cercam com fé. Timóteo foi um desses casos. Ele não veio de uma linhagem de reis, nem teve uma grande visão celestial. Seu chamado foi construído passo a passo, primeiro pela influência da avó Lloyd e da mãe Eunice, depois pelo discipulado de Paulo, e por fim, pelo sopro do Espírito Santo. Paulo escreveu: Desperta o dom que há em ti, segundo Timóteo 1:6. Isso mostra que o dom já estava ali, mas precisava ser ativado, alimentado, acordado. Timóteo representa os que cresceram ouvindo sobre Deus, mas ainda não haviam compreendido o poder do que carregavam. A fé genuína que habitava em sua casa foi a base para que algo maior florescesse. Mas ele precisou da comunidade, precisou de Paulo, precisou do toque de Deus. E essa soma ativou algo extraordinário. Timóteo se tornou pastor, líder, voz profética, mas tudo começou na base, uma fé herdada,
uma influência espiritual constante e o estímulo certo no tempo certo. Esse é um lembrete poderoso de que o ambiente onde estamos inseridos tem influência direta no propósito que vamos cumprir. Deus poderia levantar Timóteo sozinho, mas escolheu usar pessoas, histórias, vínculos espirituais. Porque o reino de Deus se manifesta em comunidade. É no meio do corpo que os dons são despertados, que os chamados são alinhados, que as vidas são moldadas. E deixar Deus assumir o controle também significa permitir que Ele use pessoas ao nosso redor para nos formar. Na prática, isso significa valorizar a igreja, os líderes, os irmãos de caminhada. Significa estar aberto para ouvir correções, encorajamentos, direções. Às vezes, estamos orando para que Deus nos fale, e Ele já está falando por meio de alguém próximo. Ignorar a comunidade de fé é bloquear canais pelos quais Deus quer ativar o que Ele mesmo plantou dentro de nós. Pense em uma semente guardada num envelope. Ela tem potencial, está cheia de vida, mas só vai florescer quando for plantada no solo, certo, regada com constância, exposta à luz. Timóteo era essa semente, e a fé da sua avó, o ensino da sua mãe, o discipulado de Paulo, tudo isso foi solo, água e luz. Quando o Espírito soprou, ele estava pronto e floresceu. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus, e profetize essa verdade sobre sua vida. E se a comunhão ativa dons que estavam adormecidos no próximo capítulo, vamos entender o que acontece quando essa fé em meio à perseguição não se dobra, mas se levanta com coragem diante do altar. Vamos ver a ousadia que nasce quando a convicção encontra propósito. Nem todo milagre começa com uma grande manifestação. Às vezes, ele começa com um simples sim. Maria era jovem comum aos olhos da sociedade, sem posição de destaque. Mas quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou que ela seria mãe do Salvador, sua resposta não foi cheia de perguntas, negociações ou exigências. Foi apenas rendição. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esse é o retrato de alguém que entrega o controle mesmo diante de uma missão humanamente impossível. Maria não sabia como explicaria aquilo à família, não sabia como seria tratada pelos vizinhos, não tinha respostas prontas. Mas mesmo sem entender todos os detalhes, ela confiou. E essa confiança foi o solo onde Deus plantou o maior milagre da história. Porque o céu não precisa de perfeição para agir, precisa de disposição. Deus não procura os mais preparados, Ele procura os mais disponíveis. E quando encontra um coração rendido, Ele move a eternidade. O impacto da resposta de Maria atravessa gerações. Ela nos ensina que a verdadeira fé não exige entender o processo, apenas se entrega ao propósito. Seu sim mudou a história do mundo, e tudo começou com submissão. Hoje muitos querem viver os planos de Deus, mas sem abrir mão do controle. Querem ver o milagre, mas sem passar pela renúncia. Maria nos mostra que a submissão total ao chamado é o caminho para que coisas eternas nasçam em nós. Na prática, isso significa dizer sim a Deus mesmo quando não temos garantias. É abrir mão da lógica da aprovação humana, do conforto da previsibilidade. É confiar que se Ele chamou, Ele vai sustentar. Maria não se apoiou na força do que sabia, ela se entregou à força do que cria. E quando fazemos o mesmo, permitimos que Deus nos use de maneiras que jamais imaginaríamos. Pense em uma mulher comum, no interior de uma pequena vila, sendo escolhida para gerar a salvação do mundo. Ela não estava em um palácio, não fazia parte de uma casta sacerdotal. Era apenas alguém que ouvia a voz de Deus e dizia: faça comigo como o Senhor quiser. É essa simplicidade que o céu valoriza. É esse tipo de rendição que atrai o mover divino. A obediência de Maria não trouxe apenas uma bênção para ela. Ela carregou em si a promessa feita desde o Éden.
E agora vamos para uma história que nos lembra que o amor verdadeiro se manifesta em ações concretas, que a fé que agrada a Deus não está apenas nos rituais, mas na compaixão que se coloca em movimento. Porque no próximo episódio, veremos que a espiritualidade que agrada ao Senhor também tem mãos que socorrem. Vamos mergulhar no exemplo de alguém que não ignorou a dor alheia e foi resposta de Deus na estrada da vida. Nem sempre a direção divina é um destino. Muitas vezes, ela é uma interrupção. O bom samaritano estava em seu caminho quando viu um homem caído espancado à beira da estrada. Não o conhecia, não tinha obrigação nenhuma, mas algo dentro dele o fez parar. Enquanto o sacerdote passou ocupado demais com seus compromissos sagrados, e o levita desviou o olhar, o samaritano se aproximou. Jesus termina a parábola com uma ordem simples e profunda. Vai e faz da mesma maneira. Lucas 10:37. Esse ensinamento confronta uma religiosidade apressada que corre para o templo, mas ignora quem sangra no caminho. O samaritano, considerado impuro pela tradição judaica, tornou-se símbolo de amor prático, de compaixão que age. Ele usou o que tinha: óleo, vinho, animal, moedas, tempo. Ele não deu sobras, ele deu presença. E mais do que isso, deu continuidade, deixou o ferido em uma hospedaria e garantiu que ele fosse cuidado até o fim. Porque o amor verdadeiro não abandona no meio do processo. Essa história nos mostra que quando deixamos Deus assumir o controle dos nossos passos, Ele nos move na direção do outro. A espiritualidade que não se traduz em compaixão se torna apenas ritual vazio. O samaritano não apenas sentiu dó, ele agiu. E o que o tornou diferente não foi sua origem, nem seu conhecimento, foi sua disposição de parar. Ele quebrou a agenda por alguém que todos ignoraram. Aplicar isso à vida é viver com sensibilidade. É perceber que ao nosso redor há pessoas caídas, emocionalmente feridas, espiritualmente exaustas. E Deus pode estar nos chamando para ser resposta não apenas com palavras, mas com atitude. Talvez aquele vizinho distante, aquele colega de trabalho isolado, aquele parente que se afastou, todos estejam esperando por um toque, uma oração, um gesto. E muitas vezes, nosso maior ministério começa no caminho, não púlpito, não palco, mas na estrada entre Jerusalém e Jericó. Pense em uma viagem longa de carro. Você está com o horário marcado, tudo programado, mas no caminho vê alguém precisando de ajuda no acostamento. Parar significa se atrasar, mudar os planos, se comprometer. Mas também significa fazer parte da solução. O bom samaritano escolheu ser a resposta. Ele permitiu que o amor o guiasse, mesmo que isso significasse perder o controle da própria agenda. E é justamente isso que a direção de Deus faz: ela nos tira do centro e nos reposiciona para o outro. Porque a fé genuína nunca é egoísta, ela flui em compaixão, em ações concretas, em envolvimento real com a dor do próximo. E agora vamos caminhar com alguém que também ouviu uma ordem ilógica, mas obedeceu. Alguém que foi chamado a marchar em silêncio, em volta de uma cidade, confiando que o impossível aconteceria. No próximo episódio, você verá que a obediência silenciosa pode abrir muros intransponíveis. Nem toda guerra se vence com espada, algumas vitórias nascem no silêncio. Josué estava diante de Jericó, uma cidade murada, fortificada, impenetrável aos olhos humanos. O povo de Israel estava prestes a conquistar a terra prometida, mas a primeira barreira parecia impossível de transpor. E então Deus deu uma ordem que contrariava toda a lógica militar: marchem ao redor da cidade, em silêncio uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º deem 7 voltas, e só então gritem. E ainda acrescentou: não clamareis, nem fareis ouvir a vossa voz, até ao dia que eu vos diga. Josué 6:10. Imagine um exército marchando sem dizer uma só palavra. Nenhum grito de guerra, nenhuma conversa, nenhum som de comando humano. Apenas passos, obediência e fé. Era uma marcha de confiança absoluta. Cada volta em silêncio era uma declaração espiritual. Eu não preciso entender, só preciso obedecer. E é nesse tipo de fé que os maiores muros caem.
Josué não questionou. Ele não adaptou. Ele seguiu exatamente como Deus havia dito. Porque quem entrega o controle caminha conforme o ritmo do céu, não da ansiedade. A lógica humana teria dito para construir armas, preparar escadas, estudar falhas na estrutura da cidade. Mas a estratégia divina era marchar em silêncio. Às vezes a nossa maior batalha é contra o impulso de agir antes da hora, falar antes do tempo, reagir, quando Deus mandou apenas caminhar. O silêncio de Josué não era vazio, era cheio de confiança. E foi esse silêncio obediente que precedeu o grito da vitória. Aplicar isso no dia a dia é aprender a discernir quando o momento é de declarar e quando é de esperar. Muitas situações na vida pedem que calemos para ouvir melhor, que confiemos mesmo quando tudo parece imóvel, que continuemos marchando mesmo sem ver rachaduras nos muros. A fé madura não depende de sinais imediatos. Ela caminha sabendo que Deus já falou. Pense em uma criança segurando a mão do pai em meio à multidão. Ela não sabe o caminho, não vê à frente, mas se mantém firme porque confia em quem a conduz. Assim é a nossa caminhada com Deus. Às vezes Ele não nos dá o mapa, só diz: continue andando. E quando obedecemos, os muros que pareciam eternos desmoronam com uma única palavra do céu. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. Porque há momentos em que o silêncio precede o fogo, e quando o céu decide agir, até as lágrimas acumuladas se tornam combustível para o altar. Agora vamos para o cenário mais íntimo da entrega, o Getsêmani. O lugar onde até Jesus precisou dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Prepare-se para mergulhar no ponto mais profundo da rendição. Alguns jardins não têm flores, têm suor, lágrimas e clamor. O Getsêmani foi um desses lugares. Ali, antes da cruz, Jesus enfrentou a dor que ninguém viu. A angústia dele foi tão intensa que suor e sangue se misturaram. Ele sabia o que estava por vir, sabia do peso da cruz, da traição, da solidão. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele se permitiu sentir. Ele clamou. Ele pediu: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas logo em seguida fez a oração mais poderosa da rendição: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Nesse momento, Jesus nos ensinou algo que nenhuma teologia pode explicar totalmente: a entrega não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. O Getsêmani foi o ponto de virada, não o lugar onde Jesus venceu a cruz com força, mas onde ele a venceu com rendição. O sacrifício começou ali, quando ele escolheu obedecer mesmo em lágrimas. Ele não fugiu da vontade de Deus. Ele se curvou a ela mesmo com medo, mesmo em dor, mesmo sozinho. Essa cena revela o nível mais profundo de fé: confiar em Deus, ao ponto de dizer sim mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. O Getsêmani é onde deixamos de lutar contra o plano e começamos a confiar no propósito. Jesus não foi poupado da dor, mas foi fortalecido para cumpri-la. E essa força nasceu da oração, da entrega total, do reconhecimento de que a vontade do Pai é sempre maior, mesmo quando não é a mais confortável. Na prática, essa entrega se manifesta quando oramos, não apenas para que Deus mude a situação, mas para que Ele nos mude nela. Quando dizemos: Senhor, se não der para evitar, me sustenta para passar. É quando deixamos de exigir explicações e passamos a pedir direção. É quando aceitamos que nem toda resposta virá com alívio imediato, mas toda rendição traz consolo eterno. Pense em um atleta que treina por anos para uma única competição. Ele enfrenta dores, lesões, cansaço. Em muitos momentos deseja desistir, mas o objetivo maior o sustenta. Jesus sabia qual era o prêmio do seu sacrifício: a salvação de muitos. Foi isso que o manteve firme. O Getsêmani foi o solo onde a cruz foi semeada, e a colheita foi a redenção do mundo. E agora, com o coração inclinado ao Pai, vamos subir ao monte da obediência, o lugar onde um pai entrega seu filho em sacrifício, e Deus revela que toda fé provada gera provisão. No próximo momento,
você vai ver como o altar de entrega pode se transformar em cenário de milagre. Porque quando o céu reconhece rendição verdadeira, ele envia a provisão antes mesmo da lâmina tocar o sacrifício. Algumas provas não chegam para tirar o que temos, mas para revelar o quanto confiamos em quem nos deu. Abraão esperou por anos o cumprimento de uma promessa. Isaque era mais do que um filho. Era a materialização de um sonho, de uma aliança, de uma palavra de Deus. E quando tudo parecia finalmente estar em paz, o céu liberou uma ordem que desafiava toda a lógica. Leva teu filho e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22 descreve essa jornada silenciosa marcada por obediência. Mas no meio do caminho, diante da dúvida de Isaque, Abraão respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, 8. O Monte Moriá não era apenas um local geográfico, era um altar espiritual, um cenário onde a fé de um homem seria levada ao limite. Abraão subiu com lenha, fogo e faca, mas também com confiança. Ele não entendia os porquês, mas carregava a certeza de que Deus, de alguma forma, sustentaria sua promessa. Essa é a fé que não se agarra ao que foi dado, mas se mantém ligada a quem deu. Porque quando Deus pede algo de volta, ele não quer o objeto, quer o coração. Essa história nos confronta profundamente. Estamos dispostos a devolver a Deus o que Ele mesmo nos entregou. Conseguimos confiar ao ponto de sacrificar o sonho, o plano, a resposta se Ele nos pedir. O Moriá ensina que a fé verdadeira não é medida pelo que recebemos, mas pelo que estamos dispostos a entregar, e que o controle precisa ser solto, até sobre aquilo que chamamos de bênção, porque às vezes a bênção ocupa o lugar do próprio Deus em nossos corações. Aplicando isso à vida significa entender que há momentos em que Deus vai pedir para tocarmos no que é mais precioso, um ministério, um relacionamento, uma oportunidade, não porque Ele queira nos ferir, mas porque deseja nos alinhar. Abraão foi ao monte para sacrificar o filho, mas o que Deus realmente queria era o altar. E porque Abraão levantou o altar e colocou Isaque nele, Deus proveu o cordeiro. Pense em alguém entregando uma joia rara nas mãos de um artesão. A princípio parece que ele vai destruí-la, mas na verdade ele vai lapidá-la ainda mais. Quando colocamos nossos sonhos no altar de Deus, não estamos perdendo, estamos permitindo que Ele os molde com perfeição. E quando o céu viu que Abraão não seguraria o que Deus havia pedido, a intervenção veio. Um anjo o deteve. O cordeiro apareceu preso no mato, e uma nova revelação nasceu. No monte do Senhor se proverá, porque toda fé provada é fé recompensada. Agora vamos descer do monte e caminhar até um vale que parecia cheio de morte, de ossos secos, de promessas perdidas. Mas Deus não terminou a história ali. No próximo capítulo você vai ver o que acontece quando a palavra sopra sobre aquilo que já não tem mais forma, porque a esperança com Deus sempre tem fôlego para reviver. Algumas visões não vêm para confortar, vêm para despertar. Ezequiel foi levado pelo Espírito ao meio de um vale cheio de ossos. Não eram corpos feridos, nem pessoas adormecidas, eram ossos. E não apenas ossos, mas sequíssimos, como diz a Bíblia. Aquilo representava o fim, a ausência total de esperança. Mas foi exatamente ali que Deus fez uma pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel respondeu com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. E então veio a ordem: profetiza. E quando ele obedeceu, o impossível começou a tomar forma. Fiz como se me deu ordem, e entrou neles o Espírito, e viveram. Ezequiel 37:10. O vale de ossos secos representa todas as áreas da vida, onde já perdemos a esperança, situações que parecem irreversíveis, promessas esquecidas, ministérios estagnados, famílias destruídas, corações sem fé. Deus levou Ezequiel ali não para assistir à dor, mas para declarar a restauração. Às vezes, Ele também nos conduz a lugares difíceis, não para nos quebrar,
mas para nos ensinar que a vida não está nas circunstâncias, mas no fôlego que vem do alto. Essa passagem nos mostra que o controle da vida e da morte está nas mãos de Deus, e que quando entregamos até o que parece já não ter mais forma, Ele sopra sobre o que está morto e refaz. Mas há um princípio poderoso nesse texto. Deus não falou diretamente aos ossos. Ele usou um homem, usou a voz de Ezequiel. Deus poderia restaurar com um comando do céu, mas escolheu ativar a restauração por meio da obediência de alguém que crê. Isso nos mostra que há palavras que ainda precisam ser liberadas, profecias que estão presas em bocas caladas e vales que continuam secos, porque alguém não se levantou para declarar. Aplicar isso na vida prática é perceber que mesmo no meio do caos, nossa voz tem poder quando está alinhada à vontade de Deus. É entender que os vales não são o fim, mas o palco do milagre, que a fé precisa ser verbalizada, que há promessas esperando por assim diz o Senhor, para se movimentarem de novo. O fôlego de Deus continua disponível, mas ele sopra onde encontra a obediência. Pense em um instrumento musical antigo esquecido coberto de poeira. À primeira vista parece inútil, mas quando o maestro o encontra limpa, afina e sopra dentro dele, a melodia retorna. Assim são as áreas da nossa vida que pensamos estar perdidas. Nas mãos certas, com o sopro certo, elas voltam a cantar. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. Porque à medida que continuamos essa jornada, vamos entrar em uma atmosfera onde o coletivo se torna um só corpo, uma só voz, uma só fé, e o que começou com ossos espalhados vai se revelar como exército em marcha. Prepare-se para entender como a união da fé e a perseverança no Espírito geram um movimento que atrai o céu à terra. Nem sempre o avivamento começa com fogo. Às vezes ele começa com silêncio, oração e unidade. Antes que o Espírito Santo descesse como vento impetuoso, no dia de Pentecostes, havia um grupo reunido no cenáculo. Eles não estavam ali por obrigação nem por tradição, estavam ali porque acreditavam na promessa. Todos perseveravam unânimes em oração. Atos 1:14. Essa foi a atmosfera que antecedeu a manifestação do céu. O mover do Espírito não começou com barulho, mas com comunhão. A igreja primitiva nos ensina que a presença de Deus não se manifesta onde há competição, disputas, agendas pessoais. Ela se revela onde há rendição mútua, unidade de propósito e corações inclinados a um só foco: glorificar o Senhor. Aqueles homens e mulheres tinham diferenças, vinham de contextos distintos, mas ali escolheram colocar de lado as opiniões e levantar uma só voz em oração. Foi nesse ambiente que o avivamento nasceu. Unidade não era apenas estar no mesmo lugar, era estar com o mesmo coração. Era mais do que proximidade física, era alinhamento espiritual. E esse tipo de unidade só acontece quando o ego se cala, a vaidade se rende e o controle é colocado nas mãos de Deus. Eles não estavam ali tentando planejar um mover, estavam esperando, confiando, orando. O que unia a todos era a expectativa do que Deus faria. E quando o céu encontrou esse solo, o vento soprou, o fogo desceu, e a igreja nasceu em poder. Na vida prática, isso nos confronta com uma pergunta: temos vivido como corpo ou como indivíduos? A fé que impacta o mundo não nasce na solidão, nasce na comunhão. É na unidade que os dons são ativados, que o amor é fortalecido, que a presença de Deus se torna tangível. Quando deixamos Deus assumir o controle da nossa convivência, aprendemos a servir, a ouvir, a perdoar. E quando isso acontece, a igreja deixa de ser um lugar e passa a ser um movimento. Pense em uma orquestra. Cada músico tem um instrumento diferente, um som distinto, mas todos se alinham à batuta do maestro. Se cada um tocar no seu tempo, no seu tom, o resultado é confusão. Mas se todos se submetem à mesma regência, o som que sai é a harmonia. Assim é a igreja quando se une sob a direção do Espírito. Diversidade não é problema, falta de unidade é. E Deus só libera poder pleno onde há acordo.
onde há reconciliação, onde há comunhão. Nada nessa vida acontece sem um propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa? Então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: eu creio, Senhor, e declare que está pronto para essa nova fase. Agora vamos fazer uma pausa no ritmo da coletividade e nos preparar para um momento de transição, porque após tantos testemunhos, promessas e ensinamentos, chegou a hora de levarmos tudo isso à presença de Deus, em oração. Fique comigo, porque o que está por vir pode tocar áreas da sua vida que há muito tempo precisam de cura, força e renovo. O que acabamos de refletir nos mostra que o céu se move quando há rendição. Vimos como Deus age com poder, onde há unidade, entrega, confiança. Não importa o cenário, o passado ou a dor, Deus está pronto para restaurar quando abrimos mão do controle. Agora é hora de levar tudo isso ao lugar onde o milagre começa, o altar da oração. Este é o momento de silenciar a ansiedade e permitir que o Espírito fale ao seu coração com suavidade e profundidade. Jesus mesmo nos deixou um convite eterno: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa promessa não é apenas para ontem, é para hoje, para agora, para você. Então respire fundo, feche os olhos da alma e abra o coração. Vamos juntos apresentar nossos medos, nossas dores, nossas batalhas e esperanças ao Senhor. Ele está aqui pronto para receber, consolar e recomeçar algo novo em sua vida. Esta oração não será apenas palavras, será um ato de entrega, um gesto espiritual que declara: Senhor, eu confio em Ti. Vamos orar. Pai eterno e fiel, nós nos aproximamos de Ti agora com reverência e confiança, pois Tua palavra diz que o Senhor está perto dos que o invocam em verdade. Neste momento de oração, queremos Te reconhecer como soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre cada detalhe da nossa vida. Obrigado por cada verdade revelada ao longo desta jornada, por cada história que nos ensinou a confiar, por cada exemplo de fé que rompeu barreiras e nos mostrou que entregar o controle ao Senhor não é perder, é finalmente descansar. Obrigado por ter falado conosco em cada palavra, em cada silêncio, em cada reflexão que o Teu Espírito trouxe ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama com amor inabalável, nos chama pelo nome e nos convida para perto. Neste instante, Pai, queremos clamar por força. Força para abrir mão do que tentamos controlar, força para soltar o que não conseguimos mais sustentar. Dá-nos sabedoria para reconhecer a Tua voz em meio aos ruídos da vida, discernimento para seguir o Teu caminho, mesmo quando não entendemos, e coragem para obedecer, mesmo quando o medo quiser nos paralisar. Ensina-nos a caminhar contigo com humildade, com fé renovada e com o coração disponível para viver o Teu propósito. Senhor, colocamos diante de Ti nossas lutas mais íntimas. Pedimos por aqueles que estão emocionalmente abatidos para que recebam Teu consolo, pelas famílias que enfrentam conflitos e separações, para que o Teu amor seja o elo restaurador, pelos lares que vivem em instabilidade financeira, que haja provisão, portas abertas, sabedoria na administração e fé que resista ao tempo da escassez, pelos que sofrem em seus corpos enfrentando doenças ou dores crônicas, que Tua cura venha com poder e paz, pelos que estão em crise espiritual, afastados ou feridos pela religião, que encontrem em Ti um refúgio seguro e verdadeiro. Agora, com um espírito humilde, cada um de nós apresenta a Ti o que carrega no íntimo. Neste breve momento de silêncio, ouvimos o nosso próprio coração e entregamos a Ti os nossos pedidos mais profundos. Senhor, toma em Tuas mãos tudo o que somos, nossos planos, nossas dúvidas, nossos sonhos e também os nossos medos. Tu conheces tudo. Que a Tua vontade prevaleça em nós e que a nossa vida seja um reflexo da Tua graça. Não queremos caminhar por impulso ou vaidade, mas em submissão, guiados pela Tua mão. Confiamos, descansamos e esperamos em Ti.
Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e nos fortaleça em cada novo dia. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Tudo o que vimos até aqui nos conduz a uma certeza profunda: quando entregamos o controle a Deus, a nossa história muda de rumo. Não porque os problemas desaparecem de uma hora para outra, mas porque passamos a caminhar guiados, sustentados e fortalecidos por aquele que nunca falha. Cada exemplo que percorremos, de Maria a Paulo, de Elias a Ruth, nos mostrou que a rendição não é o fim da autonomia, é o começo da verdadeira liberdade. Essa mensagem foi preparada com carinho e oração porque Deus te escolheu para ouvir isso hoje. Você não está aqui por acaso. Ele queria que você soubesse que o tempo de tentar sozinho acabou. É tempo de soltar, descansar e confiar. E agora eu te pergunto: qual área da sua vida ainda está em suas mãos e precisa ser colocada no altar? Qual sonho, qual medo, qual decisão? Essa é a hora de refletir e agir, porque Deus está pronto para assumir o lugar que é dele, o centro da sua história. Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você é uma peça fundamental aqui neste canal. Quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever se ainda não fez isso. Mas muito mais do que isso, eu quero conhecer você melhor. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e, se sentir no coração, compartilhe o que você está vivendo. Pode ser um desafio, um pedido de oração ou até mesmo um testemunho. Sua história importa para Deus e importa para nós também. Esse espaço não é só um vídeo, é um ambiente de oração, apoio e fé compartilhada. Essa é só uma parte da caminhada. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus e experimentar o poder transformador dos seus planos. Você vai descobrir que a intimidade com o Senhor não é para poucos, é para todos os que decidem buscá-lo de verdade. E a próxima mensagem será exatamente sobre isso: como manter-se firme quando a fé é desafiada e como viver o extraordinário de Deus, mesmo nos detalhes do dia a dia. Não perca essa oportunidade. O próximo passo na sua jornada de fé está a um clique de distância e eu estarei aqui esperando por você. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui, porque Deus ainda tem muito mais para falar com você. Lembre-se,